Ora, cá estamos novamente para mais um Contrafactos. Não há argumentos. É verdade, isto está aqui dito, está dito. Hoje vamos voltar a falar um bocadinho só dos lobos. Sell for food. Isto, há comida aqui à mistura. Lessons. Adolescents. E também, para acabar, vamos só falar assim de discotecas modernas. Estás pronto para ir para a discoteca? Chimpum, chimpum. É isso, vamos a isso mesmo. Ora, muito bem, trago aqui só um apanhado de uma notícia, de uma continuação da notícia que nós demos aqui a semana passada, ia dizer ontem, mas não, foi a semana passada já, sobre os nossos lobos, dire wolves, assim é que eles se chamam, as feras, que estavam extintas durante mais de 10 mil anos e de repente alguém pensou que seria uma belíssima ideia voltar a trazer esses animaizinhos. Não sei se ele queria fazer animais de estimação ou não, mas uma empresa que se chama Colossal, nos Estados Unidos, decidiu, através de misturas de DNA e tudo mais, trazer esses nossos amiguinhos lobos de novo à ribalta. E é verdade. Acho que foram realmente 13 mil anos, se não me engano, da outra vez. Foi o que tu disseste outra vez. Exatamente. Portanto, eu não fui confirmar, mas... Não foste confirmar, não foste lá ver o bilhete de identidade, não é? Acreditei em ti. Mas pronto, agora o que se está a passar é evidente depois de todas estas conversas e todas as notícias e podcasts importantes como o Contrafactos. Houve opiniões, é evidente que as pessoas que estão mais ligadas a estes animais e a estas coisas, eu não quero dizer que se revoltaram ou que estão completamente contra, mas há uma tendência para isso, que há realmente uma... Curiosamente, na minha opinião, devem ser ouvidos. Eu acho que sim também, porque são pessoas que lidam com animais ferozes no dia-a-dia e nós tivemos, e eu trouxe esta notícia porque houve realmente alguém aqui de Toronto que falou sobre esta notícia, que foi o diretor do Jardim Zoológico aqui da cidade de Toronto, e que ele diz mesmo que acha que isto é uma iniciativa incrivelmente perigosa. Pois. Porque, cá está, foi um bocadinho daquilo que tu disseste no outro episódio, em que não se deve brincar com estas coisas e ter cuidado ao fazer isto, porque... Eu até acrescentava, se me permites, que Sim. Este tipo de pessoas podem trazer uma visão diferente às coisas e se calhar eles próprios estão revoltados e até fazem um alarme ainda maior porque se calhar não foram ouvidos e não interessa só ouvir a componente do cientista que criou alguma coisa, maravilha, elogios, e então quem sabe de animais, quem sabe se calhar das consequências de trazer esses animais não foi ouvido e eles agora aparecem. Agora estão a aparecer, a morder e bem. E na verdade é isso que tu estás a dizer. Eu acho que o facto científico é todo muito interessante para todos estes cientistas, né? E temos que ver esse lado da questão, é realmente uma coisa muito interessante, mas de facto pode ser perigoso e o que ele disse é que isto pode ser incrivelmente perigoso e que não é o regresso dos lobos, é o regresso do circo. São as palavras que este senhor, o Dolph de Jong, disse numa reportagem e que não sabe se pode realmente chamar a este lobo ressuscitado o tal dire wolf, pela tal razão que tu foste buscar também, porque eles utilizaram realmente o DNA do lobo cinzento e muita parte disso, inclusivamente, segundo esta notícia, dizem que também utilizaram depois, foram implantados em cadelas domésticas, portanto, está aqui uma mistura tão grande que... Pode ser bombástica, não é? O resultado, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu lembro de ter dito também da última vez que mais do que isso, para mim assustava-me mais eles serem introduzidos em ambientes fechados, onde ficassem isolados, enfim, já por si pode ser perigoso, há sempre a possibilidade de escaparem, mas então libertados de alguma maneira, tipo experiência, como a gente viu nos filmes, numa ilha deserta, lá longe, que depois de repente deixa de ser uma ilha longe, passa a ser perto, não é? Isso realmente é assustador. Eu tive a oportunidade, entretanto, de ouvir um podcast em que o dono desta empresa do Colossal foi entrevistado e tiveram uma conversa. Ele próprio diz que não é para fins comerciais, embora neste momento esteja a ser acusado de, muito possivelmente, vá haver aqui o problema comercial e que vai haver alguém com muito dinheiro que diz-lhe assim, eu quero três desses lobos para guardar aqui a minha casa. E aí pode começar o problema. Ele diz que não o vai... Nós temos disso já.
Exato. Temos com animais ressuscitados de há X mil anos, mas temos muita gente que por ter dinheiro acham que podem ter os crocodilos, as jiboias, sei lá. Olha, tigres, sabias que existe uma população maior de tigres na América em cativeiro? Há mais tigres em cativeiro na América do que há à solta? Não sabia. Isso é que é impressionante, mas pronto, cá está. Volta à questão do dinheiro e das pessoas que querem e depois compram, e isto pode dar os tais problemas E que... responsabilidade de quem faz isso, porque, Exatamente. enfim, ter dinheiro não é crime, comprar alguma coisa que é raro também não é crime, mas depois, como se trata disso, é que pode vir a ser crime, para nós, criminoso, a maneira como depois deixam tudo crescer e andar sem responsabilidade, não é? Olha, ficou só aqui esta deixazinha, já que apareceu-me no meu feed de notícias e eu achei, olha, já agora acabo por trazer ao podcast só para encaixar aí. Mas tu tens... Se um cientista que pudesse falar disso, é que era... Se conhecerem alguém, pois. diga para ele vir cá. Mas tu tens aí uma notícia agora sobre comida. Sim, e fui encontrar isto em notícias portuguesas, o que vem provar que Portugal está muito à frente em muitas coisas, apesar de, a maior parte das vezes, temos tendência a dizer mal da nossa Santa Terrinha, e que tem a ver com a criação, a produção de alimentos por via celular. De células. É complicado. Não é celular de telefone. De células, não é? E, portanto, há uma empresa que se chama Cell for Food, e podem, Cell de célula, Cell for Food, e que, se fizerem a pesquisa, encontram no YouTube facilmente, no Google, e que se dedica, que estão na fase ainda de pesquisa, e que se dedicam, que se querem dedicar depois à produção celular de alimentos. Pasme-se de quê? São vegetais e animais. Animais. Células, não é? Células animais. Portanto, estamos a falar que eles já estão avançados na parte de criarem um polvo. A parte interessante aqui, eu não sou técnico, não poderei fazer uma análise técnica a isto, mas no fundo ele comparava com a fermentação da cerveja num ambiente controlado, aqueles coisas de metal grandes. As cisternas, não sei se aquilo é mesmo. Há um termo próprio, não é? E eles aqui até têm BioCreator, ou seja, uma coisa assim desse género. Mas agora, espera aí, a minha pergunta é esta. Então, mas isto estamos a falar mesmo da criação dos próprios animais mesmo? Sim. Portanto, a partir do que é que eles fazem? O processo é mais ou menos este. Eles fazem uma biópsia, portanto, tiram uma amostra do animal, isolam a célula original, vá lá, e a partir dessa célula começam a construir, com informação genética. Começam a construir o polvo, e o polvo vai ser construído. Eu sei, parece esquisito, não é? Não é isso. Eu a minha cabecinha está a ir para o lado do cloning, não é? Da parte do cloning, porque isso já basicamente é mais ou menos a mesma coisa. Penso que será muito mais evoluído no aspecto de poder ser trabalhado numa das vantagens, que há várias, mas uma das vantagens, por exemplo, é isolar, começar a ver, eu penso que o cloning não é este processo. Portanto, eles não fazem uma biópsia, não tiram uma célula, eles fazem a junção de células na mesma, não é? No cloning. Pronto, agora vamos... Não, eu respondia-te, mas se eu soubesse já tinha feito pelo menos mais 2 Jamies, pelo menos. Okay. Mas aqui levantam-se algumas questões, como por exemplo, uma delas, há várias questões que eles apresentam, há várias vantagens, como por exemplo a ambiental. Ok. Isto é uma produção que, ao contrário da produção, como é que se chama a cultura feita em cativeiro? Em cativeiro, mas no mar ele tem porque polvo e marisco é o que eles pretendem. Ok. Eles vão se focar mais nisso. A aquacultura, né? Mas no mar, em que produz uma grande quantidade de detritos e poluição, isto é ambiente controlado, em que aquilo é tudo muito, muito limpinho, e portanto, em termos de ambiente, é muito mais saudável. É mais controlado. Não há detrito. Pois. Não há lixo, entre aspas, né? Mas além disso, portanto, também têm, eu estava aqui a ver, valor nutricional, ou seja, o valor nutricional destes animais vai ser muito melhor do que o animal original. Porque é controlado. Porque é controlado. Mas isso agora leva à questão, mas isto vai acabar por ser mesmo um polvo, vai acabar por ser mesmo, se há um controle absoluto de todos estes ângulos, começa a ser, não sei, um bocado duvidoso que seja mesmo. Começa a ser duvidoso, mas também, vamos lá ver, nós comuns mortais, desconhecedores destes processos todos, o que é que o povo, quando te sabe, o que é que sabe? Sabe um químico? Sabe, o químico
não será um sal. O sal é o quê? Quando eles desdobram aquilo tudo, o sal, ou outro sabor qualquer que tu tens, está identificado em termos do que é aquilo. Pois. E, portanto, aquilo pode ser introduzido lá. É quase como viver a realidade ou viver um sonho, não é? Quer dizer, este parece que estás a ver outra coisa que não é um polvo. Não, estás a falar nisto e está-me a vir à cabeça que daqui a mais uns 10 ou 20 anos, não sei quão rápido esta tecnologia vai avançar, mas parece-me que vamos ter, se calhar, fábricas a tirarem, olha, 6.000 polvos por dia e depois pronto. Essa é a ideia, mas essa é a ideia precisamente com outra vantagem. O animal é tão limpinho que eles conseguem retirar-lhe as doenças, ou seja, o animal não vai ter doenças como o animal que tu estás sujeito a comer um polvo que veio do mar e que traz químicos, que traz mercúrio, porque há muita poluição. E plásticos, por exemplo. Pronto, há muita poluição, há muito lixo e o animal no fundo vive naquele ambiente e vai comer coisas que são micro, mas que estão lá e que nos fazem mal. Este tem a vantagem de, meus amigos, este polvozinho é limpinho, só te faz bem. Esta é outra das questões que se levanta. Agora se calhar não é a mesma coisa. Não, tens aqui uma coisa que não te vai fazer mal de certeza. Está controlado, não é? Depois passamos para o produto em escala, que é o que tu dizes, em vez de andarmos à pesca e andarmos a privar os oceanos de todo aquele ambiente que lhes é necessário, tu podes produzir N polvos com a sua procura assim exigir, não é? Epá, isto é uma história fascinante porque ao mesmo tempo, se nós pensarmos bem no assunto, e se o ser humano realmente chegar a este ponto em que consegue controlar a quantidade de comida que pode pôr cá para fora, isto pode ser realmente a solução para sustentabilidade, para que não haja fome no mundo, mas não sei. Isto depois também se mete aqui a parte do negócio e a parte do dinheiro. A questão, tal e qual como aquela dos lobos e o que é que alguém poder utilizá-la para fins não muito corretos e depois este polvo ser criado, por exemplo, só para os ricos, porque quem tem dinheiro, porque isto no fundo é negócio, então não se criam, lá está, milhões de polvos, criam só milhares. Há um controle, exato, né? Pode haver um controle, não é? Pronto, Há um controle diferente. Porque no limite, a sociedade ideal havia de dar para todos. Se tudo o que se descobre, vacinas, doenças, vacinas contra doenças que são a matar e por aí adiante, se tudo fosse acessível a todos, caminharíamos para uma sociedade ideal em que tudo era perfeito. Pois. E, infelizmente sabemos que não, não é? Mas é engraçado que estas duas histórias, tanto a dos lobos como esta aqui, nós nesta estamos a falar nela como sendo comida, mas os modelos são quase idênticos. Pois, por isso é que eu quis trazer esta. Exato. Nós falámos dos lobos na outra semana e disse, olha que interessante. Porque nós, quando falámos na notícia dos lobos, estamos a falar, isto é uma espécie de rã que já está extinta e que vai voltar, mas nós não, por exemplo, a nível de alimentação, aliás, até vai contra nós, porque se formos a ver, o lobo come animais que nós comemos. Pois. E ataca esses animais, portanto, aí seria até ao contrário. Neste aspecto, estamos a falar de realmente... Mas quando tu consegues criar alimentação para todos a um preço acessível, quando tu partes para já de polvo e seafood, de mariscos e eventualmente bacalhau, quando eles começarem a conseguir criar outros animais, os teus lobos vão arranjar da minha comida, porque vai haver muita comida. Aí os meus lobos... Os teus lobos já conseguem comer, já não deixa de ser a questão que estão a competir connosco, porque nós conseguimos criar comida para dar aos teus lobinhos. Portanto, estamos aqui a criar um problema e uma solução ao mesmo tempo. Já está criada. Pronto, eu quis trazer isto porque realmente é outra questão para pensar e pôr as pessoas lá em casa a pensar se... E por falar nisso, queremos comentários. Pois, é verdade. Queremos comentários. O que é que vocês acham de tudo isto? Se isto é uma boa ideia andarmos aqui a fazer fotocópias de galos e galinhas e polvos e lobos e... Está o mundo está louco, como no último podcast aquela pergunta na coisa. Pronto, acho muito interessante, é uma empresa portuguesa que está na vanguarda da Sell for Food. Podem muito pesquisar bem. E digam-nos alguma coisa, realmente justifica-se o tentar matar a fome, se é que vai ser esse o fim final desta produção e não fazer alguém mais rico. A sustentabilidade, um produto limpinho, sem químicos, sem nada, saudável, tudo isto justifica que comecemos a entrar para esta... Esse aspecto final de ser um produto mais saudável e, enfim, mais limpo e tudo mais, isso é a parte mais interessante, porque se eles realmente conseguirem sintetizar todas essas partes que são más, isso acho que seria muito positivo. Vamos ver. É isso.
beijamos, como dizia o outro, beijamos. Vamos então agora ao nosso próximo tópico de hoje. Nós hoje estamos a fazer assim, hoje é um programa um bocadinho diferente, estamos a trazer ao de cima tópicos assim mais curtinhos, mas estamos a tentar aqui trazer uma variedade e diga-nos nos comentários se gosta também deste tipo de programação assim. Nós nos outros tivemos desde entrevistas a aprofundar-nos um bocadinho mais num só tópico. Justificava, né, na altura. Trump. Pronto, exatamente. Embora o Trump temos notícias para todos os dias. Sim, o problema que vimos é que realmente, porque isto nós gravamos e temos que editar o programa e tudo mais, às vezes os tópicos quase que ficam fora já do timing certo, porque tipo 2, 3 dias é um problema, porque há logo nova, outras alterar a notícias. anterior, né? Prontos, mas agora... Não será tanto, né? Neste aqui não Não, será neste tanto. aqui acho que não. E, portanto, nós agora vamos falar um bocadinho numa série da Netflix que tem estado a dar que falar. Muitas pessoas estão realmente, já viram ou estão a ver. Não vamos aqui tentar, vamos tentar não divulgar muito sobre o conteúdo da própria série, que se chama Adolescence, a adolescência. É uma história que, com um tema muito profundo. E então, fala um bocadinho da tua opinião sobre esta série e depois eu tenho a minha. Sim, isto foca algumas questões bases, não é? Como a misoginia, portanto, no fundo, que é a perseguição da mulher, ou o não reconhecimento da mulher, mais os defeitos do que as virtudes, portanto, a misoginia passa um bocado por aí, a cultura do homem contra a mulher, Exato. Que é um bocado criada de uma maneira agora artificial através das plataformas. Destas plataformas, e que no filme é isso que uma conclusão que a gente tira. Portanto, há um grupo que começa a criar esta ideia é bastante interessante esta ideia de que as mulheres, há uma regra básica ali que é 80-20, se te lembras que 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens. Exato. E, portanto, esta abstinência de sexo, de relações sexuais, começa a ser não, é involuntário, portanto os homens querem e revoltam-se porque sabem que as mulheres, 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens e, portanto... Exatamente. E há e tu foste buscar aí o ponto das redes sociais que são realmente um tema aqui também a nível de problema que o rapaz tem, não é? E eu acho que o porquê que as redes sociais trazem esse problema é que realmente trazem cá para fora uma realidade destrupada daquilo que realmente é a vida. Porque os miúdos, os jovens, os adolescentes, hoje em dia vivem e quase que a social media para eles é tudo, não é? Eles veem a vida através dos telefones hoje em dia. É fonte de informação. É fonte de informação. É fonte de informação. E o que é que acontece nas redes sociais é que, de facto, é muito difícil nós vermos as coisas más da vida, ou por outra, toda a gente é perfeita, toda a gente é muito bonita. Não é só isso, é que toda a gente tem que ser. E depois surge esse problema, que quem tiver a ver quer ser assim. Esta misoginia é exacerbada por esse grupo, por essa comunidade, eles chamam-lhe o nome que agora não me lembro, que realmente alerta que as mulheres são isto, é preciso fazer isto às mulheres, porque as mulheres, nós somos os desgraçados, não temos direito às mulheres, porque elas, 80% delas só querem 20% de nós. Isto são comunidades fechadas, e esta série também alerta, por exemplo, a determinados, são 4 episódios, a gente já são falou só 4 sobre episódios, eles. exato. Não é muito, mas alerta precisamente para a questão dos pais, ok? O pai diz a determinada altura, eu penso que é capaz de ser no último episódio, que ele estava no quarto, fechado, portanto, para nós ele estava bem, olha, quando está em casa não está a fazer as neiras na rua, não está na droga, não está não sei o quê. Isso é realmente um problema grave hoje em dia, porque os pais pensam que os miúdos estão bem. Está lá em cima, no quarto, está, olha, E depois... ainda bem, antes isso do que andar aí na má vida, com mal acompanhado, e, no entanto, a sugar aquela informação toda, exatamente, numa fase da vida que é, dizem os psicólogos, são suscetíveis a toda essa informação. Fortemente influenciados, quer seja negativamente ou positivamente, mas neste caso vai para a negatividade. Exato. Depois as expectativas que são criadas pela sociedade, lá está, da perfeição, pela sociedade anónima quase, né? Pela aquela sociedade que não deveria existir, que é, tens que ser perfeito, não podes, sei lá, vou inventar, ou não podes ter pelos, ou não podes ter bigode, ou não podes, e tens que te fazer isto, e portanto há a necessidade dos miúdos querem ser reconhecidos, não é?
Eles querem ser reconhecidos, como qualquer um de nós, enfim, gosta de ser reconhecido. E essa parte do pela reconhecimento sociedade, é realmente um tema que passa muito nestes episódios. Tu notas que eles, mas alguém falou de mim, tu viste, tu comentaste, e portanto há essa pressão social que existe hoje em dia, que por exemplo não existia na altura em que nós crescemos, porque não tínhamos acesso a estas novas tecnologias. Mas de facto esta série toca nisso tudo, inclusivamente foram buscar esse lado da sociedade. Por exemplo, sei que eles falaram muito repentinamente assim ao de leve do Andrew Tate, que é uma pessoa polémica, que enfim está a ser acusado de muitas coisas, a nível de ser agressivo com as mulheres e de ser muito machista e todas essas coisas. Trouxeram isso ao de cima porque realmente os rapazes estão cada vez mais a serem influenciados por esse tipo de gente, porque sentem-se, cá está, devido a essa pressão que têm das mulheres hoje em dia, a haver essa percentagem de 80 a 20. Pois, isso é provado Pronto, a gente não quer contar Não quer contar tudo. Queremos contar muito, mas isso vem a decorrer durante o filme. Tu percebes num episódio que é o segundo episódio, que eu acho que é fantástico, em que é a investigação. Portanto, o primeiro episódio, agora damos aqui só um pequeno toque, o primeiro episódio é essencialmente sobre a prisão dele e o relacionamento polícia, entra na esquadra. E que ficamos muito sem saber o que é que está a passar. E, portanto, é muito o ambiente polícia, e já vou focar outro aspecto, não posso esquecer, que acho que é super interessante. Depois, o segundo episódio é sobre a investigação, e é neste, e eu gostei particularmente deste, que o investigador, o polícia, vem a descobrir, ao fim e ao cabo, muita coisa, o que é que quer dizer os sinais que a juventude usa, os códigos, através do próprio filho. Através do próprio filho, e é o filho que toma a iniciativa, como dizer, o pai está perdido, o chefe da investigação está completamente a leste, não percebe. E aliás, tem lá pontos de vista, não me importo dizer aqui, que acho que não vai tirar da pessoa que for ver o programa, em que o rapaz, não sei se lembras, ele estava a dizer, se te enviarem um coração vermelho, quer dizer uma coisa. Um verde. O que é que tu mandas à mãe quando dizes que gosta dela? E ele diz coração vermelho, mas se for roxo, exatamente. O que é que isso significa? Bah. E isso é das tais coisas que muitas das vezes passa ao lado dos pais, que até podem olhar para uma mensagem que o filho esteja a enviar ou a receber e é um coração, mas cá está, o coração depende da cor. Pois, eu vou partilhar aqui uma coisa, sendo pessoal também não é nada de mal, em que com uma das minhas filhas, pronto, para não ser tão pessoal, uma das minhas filhas, eu ao tentar, não digo controlar, mas eu sempre tentei, acho que correu bem, vamos ver, sempre tentei falar muito com elas, abrir-lhes o mundo para variadas, diversas visões e não só uma, e então ao tentar perceber, ouvi uma conversa que ela dizia, trocou com não sei quem, e eu fui ao Instagram dela e nada. Epá, isto foi há uns anos já, há uns anos, há 6 ou 7 anos. E quando vou ao Instagram, nada, aquilo era verdade. E eu disse, opá, anda cá, vamos aqui ter uma conversazinha no âmbito daquilo que a gente costuma ter. Conclusão. E isto agora, depois podem-me corrigir que souberem melhor disto do que eu. Além da página normal do Instagram, elas tinham a página fechada do Instagram entre elas. Que nem eu não tinha acesso, que ninguém tinha acesso, a não ser aquelas autorizadas. Sim. E eu, na altura, imagina, há 6 ou 7 anos, né, eu já sou um bocadinho idoso, não sou propriamente novo, imagina, há 6 ou 7 anos eu percebia muito menos. E é precisamente isso que os pais, com esses códigos que não percebem, quando vão encontrar, se devem interrogar e pesquisar. Exato. Porque o que os miúdos fazem, que foi o que aconteceu contigo, é que eles têm uma conta, vamos utilizar o Instagram, tem uma conta de Instagram. Que tu és o técnico disto tudo, pá. Essa é a conta normal, que está aberta a toda a gente, em que se põe lá só as coisinhas bonitas, em que se pode realmente olhar e ver, não há problema. E depois, normalmente, criam uma conta secundária com um nome completamente diferente, quase que um código qualquer entre eles, e só dão acesso aos amigos. E é aí onde se trocam as fotografias todas e as coisas todas. Não é conotado, já agora fazemos aqui uma aula com o perito, não é a mesma coisa, eu sei que não é, mas funcionará como a Dark Web também, quer dizer, não. A Dark Web é outra coisa. Essencialmente é uma segunda página, é um segundo perfil que eles criam, para realmente só comunicarem entre eles e que não haja os olhos dos pais e das famílias. Faz sentido, porque se calhar tu também não contavas tudo aos teus pais e eu não contei. Pronto, é uma forma simpática que eles têm de ter duas contas. Pois, o problema é agora a informação chega
de todo o lado, sem controle. De antes tínhamos mais controle na informação que os pais davam aos filhos, por exemplo, que é aquilo que recebi, e agora não, eles têm acesso a tudo. E vamos a filmes esquisitos, tudo, é o que eles quiserem, não é? E se a criança ou se o adolescente, neste caso, não tiver o cuidado de dizer aos pais, olha, também tenho esta conta, que nunca vai dizer, porque o intuito daquela conta é não dizer, é ser secreta, portanto é quase que impossível um pai descobrir que aquela página existe ou aquele perfil existe se eles não tomarem essa iniciativa, que não vão tomar, porque não é isso que eles querem fazer. Eu estou a dizer que subo porque ouvi e disse, e fui lá pesquisar. Exato. À página normal, se não está aqui nada, há qualquer coisa que me está a escapar. E, portanto, essa parte em que o filho vai ter com o pai no segundo episódio, acho que é fantástica também. Depois, o terceiro episódio é a relação, é mais ele e a psicóloga. Né? Foi o episódio que eu gostei mais, foi o terceiro episódio. Pois, mas houve coisas que eu não... Ou não entendi, ou achei... Ou não concordei muito, e foi por isso que eu também não fui tanto por aí. Eu gostei. E depois, o quarto... É para deitar abaixo até o resto, que é quando o pai faz anos e depois... Sim. A explicação toda. Portanto, são 4 episódios. 4 episódios. Eu acho que vale a pena. Eu só te queria dizer uma coisa que era... independentemente disto... deixa-me dizer-te. Há ali uma parte em que foram buscar a música do Sting. Como é que se chama aquilo? Como é que é? Frágil. E que é cantada por um coro de crianças, que é quando o pai vai depois comer umas batatas fritas com o filho depois de contar a história, e eles automaticamente dizem, já passa a bola para ti, a câmara foca a miúda, que tinha estado a fugir, aquela de cor, que tinha estado a fugir, e depois eles fazem o trajeto até o sítio onde a miúda foi assassinada. Exato. E o pai vai lá pôr flores. Epá, para quem conheceu esta música, para quem conhece a letra da música, e ouvir aquilo foi um dos momentos fortes. E porquê? Porque eles realmente conseguem fazer isto tecnicamente, e o Jamie sabe melhor que eu vai falar sobre isso, num take só. É num take. Portanto, uma das coisas que eu acho que realmente deu uma grande atenção a esta série, também, para além da história ser obviamente muito boa, o estilo de filmagem que eles utilizaram aqui é um estilo de filmagem muito singular. Não é utilizado, e porquê? Não é utilizado porque é extremamente difícil se conseguir fazer isto tudo. Pois, porque saiam antes... Isto é quase... Pensem nisto quase como uma peça de teatro. Nós vamos ao teatro, a peça de teatro tem o início e vai até ao fim, e ali não há interrupções. Estas séries, os episódios são feitos, gravados com uma câmara, sempre no mesmo take. Portanto, eles não param de gravar, não é? De gravar, desde o primeiro segundo até ao último. Isto, não querendo entrar na parte técnica, isto faz com que, vocês vão ver aqueles que não viram, com que nós... Estamos lá. Quase parece que nós estamos a viver a história, porque aquilo é realmente envolvente. Mas o objetivo desta filmagem assim é essa mesmo, é para que nós nos sintamos mesmo lá. Porque parece que és um fantasma. Não é? Exato. Aqueles sentimentos estão-nos a bater cá dentro e estão a ser reproduzidos. Exato. Porque não há, desculpa, daquele corte, agora passa deste cenário para um cenário com árvores e relvas e não sei o quê. Não, aquilo... E mesmo quando passa, que é essa cena que eu te disse de há bocado, passa de uma maneira em que tu vais a viajar naquilo. Tu vais com aquilo. E eu comparo isto como nós, que estamos a ver a série, somos um fantasma que ali está, que nós conseguimos ver as coisas todas que se estão a passar, eles não nos veem a nós, mas nós estamos ali. E o intuito é mesmo pertencermos estarmos ali no meio da ação e ver o que é que está a passar. E a forma como é gravado realmente impressionante, porque tem que ser tudo planeado, do princípio ao fim, e, portanto, até mesmo passar de uma cena para outra, há aqueles truques que eles arranjam, que é a câmara para ir para o outro quarto segue alguém e vai seguindo a pessoa, ou vai atrás das pessoas que vão falando até aquele quarto, e depois continua... Aquela, quando se faz um filme, depois há aqueles momentos que, eu não sei o nome técnico, que são gravados e que depois eles demonstram como é que gravaram. Isso tem behind the scenes. Behind the scenes, exatamente. Há uma que eu vejo que é quando alguém vem a subir as escadas, em que ele está a filmar e depois há um outro no primeiro andar que pega na câmara e continua. Exatamente. Isto é fantástico. E há outra cena em que eles estão, o miúdo foge pela janela da escola, portanto sai pela janela e a câmara segue o rapaz pela janela. Porquê? Porque ele, ao passar pela janela, está outra pessoa cá fora que apanha a câmara e continua. Da mesma forma, na outra cena que tu dizes, em que eles chegam e estão a falar e depois a câmara levanta
e tens um shot de cima, eles estão a gravar e depois vêm outros 2 indivíduos que ligam a câmera a um drone e o drone depois pega, vai até o outro lado. Fantástico. Portanto, a forma... Eu tive a sorte de não saber nada disto. Ou seja, eu realmente senti-me envolvido. Peço desculpa, nós estamos a partilhar isto, enfim, né? Não devíamos. Não, mas tem que ver. Tive a sorte de ver a série sem conhecer isto e dizer assim... Uau! E eu não sou técnico como tu, se calhar tu percebeste logo, epá, o que é que se passa aqui? Não, eu tive algumas curiosidades, por exemplo, essa do drone. Eu sabia que tinha que ser feito com um drone, porque obviamente a câmera está lá em cima. O que me estava a confundir bastante era como é que eles o estavam a fazer, e depois realmente a ver o behind the scenes é que eu vi que realmente é um senhor drone, não é? Que eles estão a utilizar. Agora uma nota acerca disso. Os atores adoraram fazê-lo assim também. Não sei se já viste o feedback deles. E temos que dizer, o rapaz, acho que na altura que gravou isto tinha 13 anos, nunca tinha feito absolutamente nada. Para mim, ele merece um Oscar. A forma como ele... foi fantástico. Tem que ver. Mesmo o pai, e o pai já também, é um ator consagrado sim. de Inglaterra, um ator consagrado, e ele diz que acha que este é o futuro para os filmes todos. Quer dizer, isto é uma maneira das pessoas fazerem parte... Talvez não só com um take, porque isto é muito... Um take leva muito, porque imagina... Filmes, não é? Mas imagina a quantidade de pessoas e de cenários e de coisas que tu tens que ter para que tudo que se coordene de uma forma a que não haja nenhum lapso, porque senão depois tens que começar tudo de novo. Mas aquilo tem horas, ou seja, de preparação, lá está. Sim, também claro. Uma coisa que eles estudam a posição exata das pessoas, não só dos atores, os cameramans também têm que saber. Exato. Pronto. Agora, voltando um bocadinho à parte do filme e das questões sociais, eu acabava, talvez, com esta parte, não falámos do incel, que é involuntário celibato em inglês, portanto as pessoas abstêm-se de ter relações e casar e ter relações sexuais desta maneira involuntária, porque no fundo eles explicam-nos porque é que este homicídio acontece, não é? Porque há bullying, há muitos fatores. Há estas questões todas e pronto, e há injustiça e há... Eu não queria levantar mais o véu, que senão vamos estar a contar a história toda, e eu acho que é interessantíssimo. Está neste momento... Só falar desta da educação dos pais, porque eles questionam-se muito, os pais, e o filme a série acaba precisamente com os pais a questionar sobre isso tudo. Exato. A dificuldade que há em, historicamente, poder explicar a todos os pais da nossa sociedade como é que isto funciona, porque não há factos históricos, isto é tudo muito novo. Não, isto é tudo novo. Não é? Muito novo. E muito novo. Então, o que é que um pai faz quando a miúda ou o miúdo está num quarto fechado? Entra para ali dentro a ralhar com ele e ter-lhe o computador, não vai resultar de certeza, não é? E, portanto, esta orientação, eu passei já por essa fase, as minhas já são um bocadinho maiores, mas para quem está nesta fase, fortemente aconselhado a ver o filme e fortemente aconselhado, envolvam-se. Não só os pais, que é uma das questões que também se levanta, a escola, viste? O ambiente da escola. Exatamente. Aquela loucura toda. Isto é realmente um tema interessante, e enquanto estavas aqui a falar, estava aqui a pensar, muito possivelmente vou pensar em trazer aqui ao programa, fazer um programa mais completo sobre todos estes problemas que temos a nível com as crianças e a nível de cibersegurança. Digam de vossa justiça. Digam se vocês acham que isso seria interessante trazer aqui ao de cima, porque é um ramo é um lado que eu estou um tanto ao quanto a par da situação e percebo um bocadinho disto, e posso realmente trazer aqui alguns temas para que os pais, cá está, tenham um bocadinho mais de atenção no que se passa por casa, ou que mais que não seja, consigam falar com os filhos para que eles também percebam dos perigos que possam estar a acontecer. Por exemplo, inclusivamente não só redes sociais, mas também os jogos. Hoje em dia tem que haver tem que se dar realmente importância a isso, porque através dos jogos há muitos perigos, e às vezes os pais, cá está, ele está a jogar. Há muitos perigos nisto. E eu acho que vou trazer este tema mais aprofundadamente, porque acho que é importante. De alguma maneira, ajudarmos os pais que têm agora adolescentes com esta discussão, obrigá-los, entre aspas, a pesquisar o assunto e a ver, ou trazer informação, como tu disseste, para podermos partilhar, acho que há aqui também um papel social da nossa parte. Havia aqui mais umas coisas, mas depois é o que tu dizes, a gente começa a revelar muito e perde interesse. Tudo bem, e o programa já vai longo, nós não queremos estar aqui muito tempo. Vamos só então passar aqui a um tema final. Que dizes?
Completamente E de os acordo. outros temas que nós tínhamos aqui passamos para... Não estão perdidos. Não estão perdidos. São temas que a gente pode falar. Eu acho que perdemos um bocado de tempo com isto, mas este tema é apaixonante da adolescência. E já agora ficam a saber como é que nós planeamos isto. É mais ou menos planeado. Nós gostamos de trazer aqui temas que nós nos interessamos e às vezes, como aconteceu agora, ficaram 2 temas de fora que ficam para o outro programa. Porque eu acho que o importante... Se não aparecer nada, mais interessante. Exatamente. Mas eu acho que o importante é mesmo isto. É o poder ter uma conversa aberta sobre certos temas, porque eu acho que, e quando nós em off falámos sobre este programa, foi realmente a intenção era termos um podcast, uma plataforma que pudéssemos ter conversas sobre vários temas atuais. E eu acho que isto é que é importante. Esta parte desta série, por exemplo, traz muitos tópicos que nos afetam a todos. Não sei se dissemos, está no Netflix. Se forem ao Netflix é só escreverem Adolescence. Isto foi outra Quase que me apanharam. Estávamos aqui. Mas pronto, e assim sendo, vamos deixar os outros tópicos para outro dia e vamos acabar o programa só aqui numa coisa mais leve, já que o Adolescence foi mais pesado. Vamos aqui para outra coisa que também envolve adolescentes, é engraçado. Pois. Ias à discoteca quando eras novo? Eu? Não. Nunca foste novo? Eu nunca fui a uma discoteca. Claro que fui eu. Pergunta, quem é que não ia? Então na altura que aquilo era quase novidade. Na nossa altura, tu és um bocadinho mais novo que eu. Ao contrário. Na nossa altura, a discoteca normalmente era à noite, normalmente envolvia grande som, música, barulho, álcool, vícios, enfim, todas estas coisas que acho que não estamos aqui a ter que explicar muito mais, porque muitas das pessoas que nos estão a ver sabem não bem. Não contavas aos pais como... Exatamente, não contávamos, passava tudo ao lado e não havia câmaras para filmar, era muito melhor. Exatamente, é verdade. Exato. Mas hoje em dia, a juventude, estes adolescentes, o que é que eles estão a criar? Estão a criar coisas com muito mais... são muito mais inteligentes que nós. Também acho eu, não sei. Tiveram acesso a muito mais coisa que nós não tivemos. Portanto, a discoteca hoje em dia está agora aqui a haver uma alteração em que já não é à noite, agora é no meio do dia, já não há álcool. Pasme-se. É verdade, já não há álcool. Pasme-se outra vez. É café. Epá, e pronto, agora chamam-se The Coffee Parties. E não é tão pouco como isso, não é? Epá, olha, está a ser uma coisa interessantíssima. E aqui em Toronto, isto começou aqui também mais com um grupo de DJs aqui em Toronto e que estão a desenvolver este conceito e que está a criar muitos seguidores mesmo, ao ponto que eles não só estão a fazer aqui em Toronto as suas festas, mas já foram para Miami e agora parece que os bilhetes vendem-se tipo em minutos. A notícia diz, normalmente é no meio do dia, tipo, no meio do dia mais ou menos. Começam às 11 da manhã e vai até às 4 da tarde. É café e doçaria, tipo pastelaria, coisas assim. Sim, que isso, álcool é pacotas, quer dizer. Exatamente. Música a bombar, mas é assim, então está tudo ok. Esta malta jovem hoje em dia, e eu acho que até estão certos nesse aspecto, acabam por se divertir mais, por usufruir da música que gostam de ouvir aquele tipo de música, de partilhar as coisas com os amigos e não se esquecerem, porque normalmente o que acontecia no antigamente, nós às vezes o álcool fazia com que no próximo dia não nos lembrávamos de metade das coisas. Agora aqui não há esse perigo. Eu não, claro. Mas... Não, claro, eu também não. Eu nunca... Ouvi dizer que era jamais fez isso. Não, mas olha, esta do café... Bem, se não vierem dizer depois que muito café também cria dependências e não sei o quê, e outras questões, pronto, vamos por aí. Prontos. É melhor que o álcool, não é? Eu acho que é melhor. E é mais seguro. Portanto, ao fim do dia, isto já agora se está a pensar em voltar assim ou à cena da discoteca, as coisas mudaram. E eu diria que é um prazer acabar este episódio assim, com uma atitude inteligente dos jovens, porque há a tendência a sempre dizer, eles fazem isto, eles fazem isto. Aliás, cá está. Este é um exemplo, como estás a dizer, perfeito, porque nós, os velhotes, nós só fazíamos coisas más. Tu, falas por ti. Eu falo por mim. Lá está ele agora aqui. Mas eu é que estou a tomar... também tens o café aí. Só nos falta a música. Que venha a música e nós fazemos aqui uma coffee party também. Muito bom, muito bom. Ora, muito bem. Alexandre, já chega por hoje? Acho que sim, chega por hoje. Chega por hoje.
Vamos então só pedir às pessoas que partilhem, que comentem e que sugiram perguntas, se faz favor, porque isso também dá origem a que nós possamos ir buscar novos temas para os próximos programas, ajudam-nos aqui deste lado. Saber que há interesse daí, porque às vezes podemos trazer uma coisa daqui a pensar que isto é muito bom. Ei pá, que giro falar nisto e se calhar lá podem dizer assim... Yeah. Pronto. E olha, outra pergunta que fica no ar é se gostam deste estilo de podcast que é com mais notícias, se gostam mais de entrevistas, se gostam mais de um tema só, porque aí nós podemos mais ou menos manobrar o programa, porque estamos aqui a experimentar, ao mesmo tempo estamos a experimentar, isto é uma experiência, vamos no 4º episódio agora. E vamos fazendo isto também assim, se calhar até é interessante. Mas... Ou se calhar também continuamos com este modelo, que é um dia temos uma entrevista, outro dia temos vamos ver. Eu gostava de trazer cá mais alguém a falar, olha, um psicólogo era top 5. Sim, seria interessante, se calhar vai acontecer. Um psicólogo era interessante falar disto. E dos livros. Se tiver alguém do seu lado que conheça, que possa ser um bom convidado, agora não me estava a vir a palavra, um bom convidado para o programa, envie-nos a informação. Fiquem bem, até para a próxima. Até para a próxima.